Olá, meu querido, graça e paz. Você, o nosso irmão, inscrito no canal do nosso irmão Roberto Lírio. Tudo bem? Tudo bem com você? Graças ao eterno Criador. Ainda estou passando, querido, uma turbulênciazinha, tá? Uma turbulência. Não pense que é fraca, não. Olha, uma coisa eu tenho descobrido nesses últimos dias. A graça de Deus não é realmente para fraco, não. Graça de Deus não é para os fracos. Não é. Porque você já sentiu aquela dor, aquela sensação de vazio dentro de você? Você já passou por isso? Com certeza já, né? Você já sentiu o que é uma você enfrentar uma luta, não é? Que o Criador, ele permite que você passe só para testar, não é? A sua inteligência, para testar a sua capacidade, para testar, né? O seu psicológico, para testar, né? A sua estrutura, eu não sei, sabe? Como eu acredito piamente que o eterno Criador existe, eu acredito. Então, tudo que nós passamos aqui, tudo que nós passamos, eu sei que o ser humano, ele é muito pequeno, ele é muito insignificante para passar por tudo isso que nós passamos aqui, sabe, querido? Às vezes dá vontade da gente falar assim, eu desisto, eu chuto balde, eu não aguento. Mas ao mesmo tempo, eu acredito naquilo que está escrito, que os humilhados, eles serão exaltados, e os exaltados, eles serão humilhados. Eu acredito muito nisso, não sei por quê, mas eu trago isso dentro de mim. Sabe por quê? Porque toda vez que eu precisei do eterno Criador para me responder alguma coisa, ele sempre respondeu. Eu tenho a minha forma de conversar com ele. Nem todo mundo conversa com ele do mesmo jeito, mas eu tenho a minha forma. Então, muita coisa, queridos, que acontece na vida, às vezes nós temos o hábito de culpar o eterno Criador. Por que Deus teria culpa? Por quê? Se nós queremos fazer tudo do nosso jeito e da nossa forma, por que ele seria o culpado? Será que ele teria culpa mesmo? Nós precisamos, na verdade, nós precisamos agir mais com a razão do que com a emoção. Olha só, a responsabilidade de se fazer um mundo melhor é única e exclusivamente do ser humano. Não é do eterno Criador. Não é. Então, o ser humano, queridos, ele está em estado de evolução. Basta voltarmos, não é, aos primórdios e veja que a raça humana, ela se comportava como que eles se comportavam, como que eles conviviam. Lá nos tempos bíblicos, as nações ali lutavam por disputas de terras, se dedicavam às batalhas em nome de seus deuses. Por exemplo, nós temos os filisteus, por exemplo, eles lutavam em nome de qual Deus? Astarote. Os babilônios lutavam em nome de Baal. Os egípcios lutavam em nome de Horus.
finalmente nós temos os israelitas, né? Israel lutava em nome de Yahvé, Jeová Jireh, não é? Mas eles lutavam por terras, se dedicavam às batalhas em nome de seus deuses. Então essas batalhas deixavam muitos corpos e mais corpos pilhados. Era uma matança terrível. Sangue corriam ou escorriam. Até que uma simples palavra mudou ou está mudando o destino do mundo, o destino do mundo. E esta palavra chama-se moralidade. Então o ser humano, ele entendeu que se continuasse vivendo por meio de sangrentas batalhas, isso resultaria em sua extinção da face da terra. Então o homem, ele começou a se organizar em sociedades, começou a respeitar o espaço de cada um, e isso tendeu a evoluir. Mas ainda nós, como seres humanos, nós não atingimos ainda o ápice dessa evolução. No mundo ainda há problemas, ainda há fomes, mas nada se compara, queridos, nada se compara ao que era nos primórdios dos tempos, lá atrás, principalmente nos tempos bíblicos. Houve sim uma evolução, talvez sejamos pobres financeiramente, porém, muitos têm sua casa própria, muitos têm o seu trabalho, o seu emprego, muitos têm o seu carro na garagem, né? Coisa que nos era inimaginável. Você sabe disso. Então imagine, queridos, como que era um pobre, como um pobre vivia na Idade Média. Como seria? Em condições subhumanas? O mundo hoje está bem mais evoluído. E este, queridos, é apenas um estágio da evolução. E todos nós estamos participando desta evolução. Por que culpar o Criador naquilo que acontece no mundo? Por quê? Será que realmente é culpa dele? Claro que alguns vão dizer, claro que é culpa dele, porque foi ele que criou o mundo, foi ele que colocou pessoas aqui. Vem cá, mas vivendo do jeito que a gente vive, a gente faz de tudo nesta vida para não entrar em contradição com ninguém, para não brigar com ninguém. Mas o ser humano, ele inventa mentiras sobre você. Ele quer porque quer arrumar problema com você. Mas por quê? O que que tem em nós que desperta tanto a inveja em alguém? O que que existe em nós que desperta tanto ódio em alguém? Por que que muita gente paga qualquer preço
para brigar com você, para discutir com você. Por quê? E aí vem alguém dizendo que a culpa é do eterno Criador, do mundo está assim, está assim. Mas será que é mesmo? Será que não é as nossas atitudes? Por que as nações vão à guerra? Vão à guerra porque do ódio. Vão à guerra em nome de governos, em nome de políticas, em nome de religião. Vão à guerra para defender o seu espaço. Vão à guerra para exibir o seu armamento. Vão à guerra para exibir o seu nome. Vão à guerra para exibir o seu país, a sua nação, o seu poderio bélico. Aonde que Deus tem culpa nisso? Vamos parar para meditar um pouco, porque a responsabilidade de fazer um mundo melhor é única e exclusivamente nossa, é do ser humano. Então, querido, eu estou atravessando uma fase difícil, emocional, psicológica, e vou te pedir orações ao meu favor, ao favor da minha família, porque não é fácil, eu vou repetir. Falar sobre a graça, divulgar a graça de Deus, não é para os fracos. Porque você viver o que você ensina, viver o que você prega, é para poucos. Por quê? Porque o sistema, a tradição religiosa, você sabe que eles não vivem aquilo que ensinam. Eles não vivem aquilo que praticam, ou não, melhor, eles não praticam aquilo que ensinam e nem vivem. Agora, você viver piamente a graça de Deus não é fácil. Não é fácil, queridos. Então, todos os dias eu oro ao meu Criador, eu tenho o meu horário de conversar com Ele. Todo dia, queridos, eu oro a Ele. E fazendo perguntas. Aí uma coisa eu peço a Ele: não retires de mim o teu espírito e nem tire de mim a alegria da salvação. É isso que eu peço ao meu Criador. E essa oração é de Davi, você sabe disso. Davi que orou assim. E eu oro assim também. Por favor, meu eterno Criador, não retire de mim o teu espírito e nem tire de mim a alegria da salvação. Porque eu acredito, queridos, que quando o homem ele vive sem o Espírito de Deus e sem a alegria da salvação, ele vira um animal. Aí ele vira um animal, totalmente sem o Espírito de Deus, do Criador, e sem a alegria do seu Espírito salvo nele. Eu penso assim. Imagine um homem, o ser humano, viver sem a alegria da salvação e sem o Espírito de Deus. E eu entendo também por que certos seres humanos, eles conseguem viver só com a emoção e sem a razão. Porque eles não têm o Espírito de Deus para entender que nós, os seres humanos, é que temos a responsabilidade de fazer um mundo melhor.
E eu quero terminar esse vídeo deixando para você uma frase bastante importante, que eu não sei quem escreveu essa frase, quem pronunciou, mas é uma frase que diz assim: você quer ter paz? Prepare-se para a guerra. Eu não sei quem escreveu. Quer ter paz? Prepare-se para a guerra. Infelizmente, quanto mais a gente busca ao Criador, quanto mais você se estuda, quanto mais você se dedica, mais você é perseguido. Aí entra aquela palavra adversário, que muita gente pensa que é um demônio, é um diabo de chifre, é não sei o quê. Adversários são aqueles que não conseguem suportar a sua alegria, o seu conhecimento, a sua vida de paz, não conseguem suportar o seu silêncio e não conseguem suportar as vitórias que o Criador te dá. Esses são os adversários da nossa vida. E eu estava esses dias precisando muito de uma palavra, além da Bíblia. E eu mandei recado para um certo líder aqui e ele me ignorou, não veio. Mandou um recado de volta, que se eu precisasse de ajuda, eu tinha que descer lá no templo. Eu falei, totalmente diferente daquilo que Jesus fazia. Mas sabe de uma coisa, queridos? São essas pessoas, esses líderes, que as pessoas dão valor. E eu falei, amém, graças ao Eterno. E eu voltei para a palavra. Eu falei, Deus, Criador, não tem jeito. Me ignoraram, talvez eu saiba por quê, mas não tem problema. Para mim, que vale é isto aqui, ó. A palavra do Eterno Criador. Isso aqui, ó. Fique na paz. Até o próximo vídeo. Olha, oração, like, inscrição, divulgação. Compartilhe, querido, esse vídeo, tá bom? Me ajuda aí. Nos ajude aí, tá bom? Fique na graça. Olha, os comentários, tá? Comentário positivo aí, negativo, não tem problema. Eu quero o seu comentário, tá bom? Fique na paz. Amém.